Fala pessoal, meu nome é Misael Celebri e hoje eu estou aqui para abordar um assunto muito interessante com vocês. Um questionamento, do porquê tantas pessoas desistem da programação. Hoje eu vou usar o Python como exemplo, embora seja uma linguagem muito fácil para algumas pessoas, muitas outras tendem a abandonar no meio do caminho. Estou aqui com um site já conhecido de vocês, que é o Dashboard, aquele site que disponibiliza tarefas em Python para você aprimorar o seu currículo, para você ir praticando cada vez mais e ampliando o seu conhecimento. E aqui hoje ele trouxe um exercício muito interessante que eu achei bom trazer em vídeo para exemplificar o meu pensamento do porquê muitas pessoas tendem a abandonar as linguagens de programação no meio do caminho por acharem muito difíceis, acharem que não é para elas, enfim, entre outros. Vou aqui traduzir a página e vamos ler juntos aqui esse exercício. Vamos aprender sobre as compreensões de lista. Você recebe 3 números inteiros, x, y, z, representando as dimensões de um paralelepípedo, junto com o número inteiro n. Então aqui a gente tem um input de x, y, z, onde você pode colocar qual número você quer para x, qual número você quer para y, qual número você quer para z, que vão exemplificar as dimensões de um paralelepípedo, como altura, largura e profundidade. E aqui você também vai ter um número inteiro n. Bom, explicando essa primeira parte, eu queria deixar bem claro para vocês de que isso daqui não é difícil. Embora você esteja olhando, pensando assim, caramba, matemática, eu era ruim em matemática no colégio, eu não vou conseguir programar porque aqui está exigindo muita matemática e não é minha área. Não pensa assim. Embora isso daqui pareça e seja um problema de matemática, você não precisa saber matemática para solucionar ele. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, para dar uma outra visão de como você pode resolver esse tipo de questão. Que de início parece sim um monstro de 500 cabeças que vai te devorar, mas fica tranquilo, fica aqui comigo que você vai ter outra visão sobre a linguagem como um todo. Vamos lá, aqui ele deu três números, 3 letras, que vão representar números. Aqui você pode colocar, 5 para ser o valor de x, 10 para ser o valor de y, e entre outros. Beleza, vamos continuar lendo aqui. Imprima uma lista onde todas as coordenadas possíveis dadas por i, j e k em uma grade 3D onde a soma de i mais j mais k não é igual a n. Lendo um pouquinho mais abaixo, a gente tem um exemplo, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 2, n igual a 3. Aqui a gente tem todas as permutações de i, j e k. E aqui a gente tem, imprima uma matriz dos elementos que não somam o n. Com esse exemplo aqui que ele deu, fica mais fácil de entender, O que ele quer? Desculpa, a garganta tá meio ruim, o tempo aqui onde eu moro é uma porcaria, tá sempre mudando. Bom, o que ele quer aqui? Vendo o exemplo, a gente consegue perceber que ele quer 3 valores, x, y, z, ele quer esses 3 valores para trabalhar. X, y, z, ele vai querer uma permutação desses valores. Uma permutação de modo que a soma dos 3 números não seja igual a n. Bom, como podemos? Vou abrir aqui um bloco de notas. Eu vou aqui ilustrar para vocês. Que ele vai ter x, y, z e n. X igual a 1,
Z igual a 1. Quer dizer, Y igual a 1. Z igual a 2. E N é igual a quanto? Não lembro. Vamos fazer com outros valores aqui, não tem importância não. N igual a, sei lá, 3. Beleza. Aqui a gente tem Y, X igual a 1, Y igual a 1, Z igual a 2, N igual a 3. O que ele quer? Desculpa aí se vocês estiverem ouvindo barulho de passarinho aqui em casa é complicado. O que ele quer? Ele quer a permutação desses três valores aqui. Y, X e Z. Estou confundindo Y com X. De modo que esses três somados, 1 mais 2, não dê 3. Como assim? Vamos abrir um parênteses aqui. Onde vai ser I, J e K. I, J e K é só para exemplificar o parênteses. Esse valor, ele exemplifica o parênteses. Porque vai ter esse daqui, vai ter esse outro aqui também, ó. E assim sucessivamente. Pode ter vários I, J e K. Como assim, Zé? Pode ter vários. Aqui, ó, vamos colocar o valor de X aqui dentro desse primeiro I, J e K. Bom, percorrendo o valor de 1, a gente tem do 0 até o 1, que seria o último valor, né? Que seria o valor definitivo. Supondo que fosse 5, a gente teria o range, vamos dizer assim, na hora de fazer o código. Vamos percorrer esse número, então ele vai do 0 até o 1. Se fosse 5, do 0 até o 5. Por que isso? Aqui ele vai do 0 até 1. Então o primeiro valor é 0. Então aqui no lugar do i a gente coloca o 0. Esse daqui, o próximo valor dele pode ser 1. 0 e 1. E aqui 0 de novo. Aqui a mesma coisa. Pode ser 0 aqui, o primeiro valor. Aqui o segundo valor pode ser 1. Aqui pode ser 0. O Z, ele tem 0, 1 e 2. Então aqui pode ser 0. Aqui pode ser 1. Aqui pode ser 2. Qual é a questão? A gente percorreu o valor de X. Nossa, minha garganta tá muito ruim. A gente percorreu o valor de X, que é 1, e vai do 0 até 1. A gente percorreu o valor de Y, que é 1, vai do 0 até 1. E a gente percorreu o valor de Z, que vai do 0 até 2. É exatamente isso aqui que o enunciado quer. Que é combinações possíveis desses três números, percorrendo eles. De modo que a soma deles, ó, não pode dar N, não pode dar 3. Então essa daqui não seria uma combinação válida. Entendeu? Essa daqui não seria uma combinação válida. Como seria uma combinação válida, então? Se aqui, sei lá, fosse 0. Tá vendo? Não tem nenhuma combinação igual a essa. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2. Aqui, nenhum desses somados dá 3. Então, são combinações válidas. Claro que o código ele vai fazer outras combinações possíveis também. Aqui eu só estou exemplificando. Então, ele quer basicamente isso. Ele vai percorrer o valor do x, y ou z, vai pegar aqueles valores do 0 até ele, no caso 1, pode ser 9, entendeu? E vai fazer combinações possíveis com esse valor. Vamos fazer um código então agora. Criar uma pasta aqui. Abrir ela com o VS Code.
file main.py e temos nosso arquivo em Python. Bom, qual é a questão agora? A gente vai copiar essa primeira parte aqui do exercício. Vou tirar aqui a tradução. A gente vai copiar essa primeira parte aqui do exercício, que é o input. Aqui ele vai te dar já um começo, um norte para você começar a trabalhar. Aqui a gente pega esse input e coloca aqui no nosso arquivo. Bom, aqui eu esqueci de mencionar que ele pediu para usar list comprehension. Vamos estudar sobre list comprehensions. Essa parte aqui que ele fala. Então a gente tem que fazer esse exercício usando list comprehension. O que é list comprehension? Eu tenho aqui um arquivo que eu posso exemplificar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é um arquivo que eu uso para armazenar conhecimento. O que eu sei eu vou jogando aqui dentro, que eu consigo usar como exemplo. Aí aqui a gente tem uma lista. Você abre e fecha a lista aqui. Normalmente você cria um for, né? Em um certo range, em uma certa quantidade de números, uma certa sequência ou ordem. E depois você dá um append, né? Que adiciona os valores dentro da lista. List comprehension ele vai fazer um pouquinho diferente. Você vai criar a lista e vai colocar o for dentro já dessa lista. Acredito eu que fica mais fácil para visualização. Basicamente é isso. Agora vamos trabalhar no nosso código aqui. Bom, aqui a gente pode começar observando já os inputs. A gente vai ter o x, y, z e n. E a gente aqui também tem o nosso arquivo main. Vamos dar um enter aqui. Bom, vamos começar nossa list comprehension. Vamos chamar de lista mesmo. Lista é igual. A gente abre a lista agora. Vamos começar trabalhando nela. Lá ele pede pra gente trabalhar com I, J e K. Ele pede para trabalhar com I, J e K. Então esse vai ser o nosso objeto, né? Nosso objeto. Normalmente usaríamos for I em range X. Normalmente a gente usa assim, certo? Aqui ao invés de fazer I, J e K separadamente, a gente coloca todos juntos e faz o for depois. Beleza. Dado nossos objetos, a gente começa. For I em range o quê? Em range X, que seria o nosso primeiro valor. A gente tem o primeiro objeto I. O que a gente está pedindo aqui? Vamos colocar em range X. O que a gente está pedindo aqui? A gente está pedindo pro código pegar esse objeto e percorrer o valor de X. Ou seja, o valor, entre aspas, desse objeto vai ser todo o range de X. Se X vale 10, ele vai criar um loop de valores para I que vai do 0 até o 9. 10. Por que 9 se o valor é 10? Porque o Python ele é assim. Ele pega do 0 até o último valor, porém ele não inclui o último valor.
Mais pra frente a gente vai ver isso daqui direitinho. Beleza, então aqui a gente pegou o i e vamos percorrer o valor de x. Aqui a gente já tem o nosso primeiro valor. For j em range y. Aqui a gente vai pegar o j e vai percorrer os valores de y. E aqui a gente tem for k em range z. Aí aqui a gente tem os valores de k percorrendo z. Percorrendo o valor de z. Beleza? É a mesma teoria disso daqui. Mesma teoria disso aqui. Aqui ele vai... Aqui seria o i. Qual o valor do i? Pode ser o primeiro valor de x. O primeiro valor de x é 0. Pode ser isso. Aqui, que seria o i. Qual que é o valor desse aqui? Pode ser o segundo valor de x. O segundo valor de x é 1. Então pode ser 1 aqui também. Quando nós estamos falando de range, a gente fala de percorrer um valor. Entendeu? Todo número tem uma sucessão numérica. Então quando a gente fala de 5, antes do 5 vem o 4, antes do 3, o 2, o 1 e o 0. Esse é o range daquele número. Range pode ser traduzido como distância, entendeu? Distância daquele número, do 0 até o 5. Qual a distância daquele número? Todos os outros números que estão no caminho. Beleza, aqui nós já criamos um loop. Um loop do i, do j e do k. Ou seja, o código ele já vai me dar o primeiro valor de x, que vai estar em i. Ele já vai me dar o primeiro valor de y, que vai estar em j, e de k. E depois que ele preencher esses 3 valores, ele vai me dar outros 3 valores. Outros 3 valores, outros 3 valores. Porém, a gente não adiciona a nossa condição de que esses 3 valores juntos, eles não podem dar o valor de n. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com um if. Se i mais j e mais k forem diferentes de n, aí a gente pode prentar o valor. Então, falando desse modo, fica bem simples de entender. Se i mais j mais k der resultado diferente, como a gente pode fazer resultado diferente assim, o igual diferente de n, aí a gente printa lista. Entendeu? Assim fica bem tranquilo de entender. Aqui a gente tem algumas alterações para fazer ainda, claro. Mas já podemos testar o código para ver como que ele está funcionando. Pelo menos com esse pensamento, o código vai funcionar de alguma maneira. Vamos colocar 2, 3, 4. Aqui a gente está adicionando 2 para x, 3 para y, 4 para z e 8 para n. Aqui ele me deu várias tuplas, né? Por assim dizer. Então aqui o que a gente tem? O primeiro valor que o código atribuiu para i, j e k foi 0, 0 e 0. O segundo valor foi 0, 0 e 1. O terceiro valor foi 0, 0 e 2, 0, 0 e 3, 0, 1, 0. De modo que nenhum desses 3 números somados vão dar 8. Conseguem compreender? Porém, o que tem de errado nisso aqui? Foi aquilo que eu te falei. O Python, ele percorre desde o primeiro número, do primeiro valor. Estou tentando achar uma palavra certa para exemplificar. Do primeiro número até o valor desejado. Como assim? Se a gente pede o número 4, o Python ele vai percorrer do 0 até o 3, porque ele não vai contar o 4.
não sei dizer para vocês o porquê disso acontecer, porém ele não vai contar com o número 4. Ele vai percorrer do 0 até o 3. O 4 ele considera, porém ele não conta. Entenderam? Então aqui o que está acontecendo? Como a gente deu 2 aqui, ele não chegou no 2. Ele pegou o 0 e o 1 somente. Pode ver, ó, que no primeiro aqui, ó, nunca vai ter 2, o primeiro número. Sendo que a gente colocou 2 no valor de x. Porém, o valor de i nunca vai ser 2, ó. Podem perceber. Do mesmo modo que o valor de j, que a gente atribuiu 3 para y. J percorre o valor de y, então o valor de j deveria ter 3 em algum momento. Porém, em nenhum momento ele vai ter 3. Podem ver aqui, ó, o do meio. Da mesma forma que o valor de k, que percorre z, a gente atribuiu 4 para z, k não vai ter em nenhum momento 4 como valor, vai parar no 6. E como que a gente muda isso? Aqui no z, a gente vem e coloca mais 1. Mais 1. Mais 1. Beleza? Agora que a gente tem agora que a gente vai ter outro resultado. Vamos colocar os valores, ó. 2, 3, 4 e n, 8. Viu, ó? Já tivemos um valor completamente diferente. Agora aqui, ó, no valor de i, já vamos ter o número 2, ó. Aqui já tem o número 2, aqui já tem o número 2. Com o valor de k, a gente já vai ter o número 4. Para o valor de j, a gente já vai ter o número 3. Então, algumas coisinhas você vai precisar entender no seu código. Você vai precisar entender. Mas isso é fazendo e testando. Obviamente, de início eu não lembrei desse pequeno detalhe. Aí eu coloquei lá no site, o site me retornou a tarefa como errado. Então eu lembrei, refiz e é isso. Porém, a gente tem outro problema. O site ele deixa bem claro que ele quer em formato de lista, ele não quer em formato de tupla. Qual a diferença? A lista você consegue mudar, né? Você consegue adicionar valores, consegue subtrair valores de uma lista, de uma tupla não. Então, aqui ele pede em formato de lista. Como que eu sei que é formato de lista? Porque tá entre... Como que é o nome dessa parada aqui? É colchetes? Acho que é colchetes o nome dessa parada aqui. Nosso resultado lá tá entre parênteses, ó. Nosso resultado tá entre parênteses. Ele quer entre colchetes. Como que a gente vai fazer para mudar isso daqui? A gente vai colocar um list. O que... Ó, Eita, meio que chegou a travar agora. Vou explicar para vocês de uma maneira muito simples de entender. O que é esse 0000001 002? É isso aqui. Esse 002 é o IJK aqui em cima. Cada um desses valores entre parênteses são IJK. Porém, o código, ele dá esses 3 valores, depois ele dá outros 3 valores, entendeu? Então, do início até o fim, cada parênteses desse expressa valores diferentes para IJK. Esses valores que estão entre parênteses, e são esses valores que a gente quer colocar entre colchetes. Então, a gente vem aqui e dá um list e dá outros 2 parênteses. Porque esse parâmetro list aqui, esses 2 parênteses de fora, é do list. Quando você usa esse parâmetro list, o que você quer colocar em lista? Aí você coloca isso aqui dentro. Show? Aqui agora eu creio que já não tenha mais nada para explicar para vocês e acho que o código já está finalizado. Vamos colocar 5, 6, 7,
e 15. Ó, tá vendo? Deu uma baita de uma lista com diversas permutações com esses valores. Show, pessoal. Então, o que eu quero explicar para vocês com tudo isso é que a forma como você vê a sua dificuldade, o seu problema, às vezes não é só uma tarefa de um site, às vezes é algo da sua empresa, às vezes é algum projeto pessoal que você está tentando finalizar. Ele parece muito complexo de início mesmo, mas você destrinchando, ele vai parecendo mais fácil a cada momento, entendeu? O que eu quero passar para vocês é isso hoje, de que dependendo da forma como você olha para aquela situação, você pode enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Entendem? Então, tomem muito cuidado antes de tomarem um veredito final e falarem: isso daqui não é pra mim, isso tá pedindo matemática, eu sou horrível em matemática. Não é assim, vai com calma. Eu tive uma situação bem engraçada, vamos dizer assim, que foi quando eu conheci esse site. Eu não sou nenhum mestre em Python não, eu também tô aprendendo. Eu tô começando meu trajeto agora e sei fazer algumas coisinhas já. Então, o que eu sei eu passo para vocês. Aí eu conheci esse site e até então eu usava o Opera. Eu não usava o Google Chrome. E o Opera, ele não tem essa função de você traduzir toda a página. Você tem que baixar um extensor e eu não tinha. Então, eu usava tudo em inglês mesmo. E o primeiro exercício que eu fiz, ele tava em inglês. Aí me deu uma bad total que eu pensei assim, poxa, se parar pra pensar, a maioria do conteúdo de programação hoje em dia é em inglês e eu sou bem ruinzinho no inglês. Mas aí eu meti a cara, consegui fazer o primeiro exercício, mas eu não sei o que eu tava fazendo, que eu cliquei com direito sem querer e percebi que traduzir para o português. Aí eu pensei, caramba, tem como traduzir agora. Aí ficou bem mais fácil. Mas de início me deu um baquezinho, aquela sensação de que eu sou péssimo no inglês e que não ia conseguir. Só como exemplo. Vamos testar aqui no código agora. Vamos copiar aqui. E vamos levar para lá. Porque eu prefiro fazer no VS Code? Porque para ensinar para vocês é mais interessante que tem aquela distinção de cores, aquela forma de você ver os resultados e tudo mais. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho, sim. Vamos ver o que ele pediu. Ele pediu all permutations of IJK. Beleza. Aqui a gente fez as permutações de I, J e K utilizando os valores de X, Y, Z dados pelo input. Aqui tá certo. Aqui ele dá exemplos de input. Aqui é muito interessante porque ele dá exemplos do input e dá o que ele quer que saia. Então, na hora que você estiver fazendo lá no VS Code, você coloca esse código aqui, ó. Quer ver? Eu vou até fazer aqui para vocês, ó. Quer ver, ó? O que a gente vai usar como valor 1, 1, 1 e 2. E ó, pode ver aqui, ó. 000, 001, 010, 100, 111. É exatamente esse valor aqui do lado, ó. 000, 001, tá vendo? O mesmo valor. Então aqui de início ele vai te dar um exemplo, ele vai dizer o que ele quer que saia como resultado daquele exemplo. Então fica mais tranquilo para você trabalhar e você faz o teste aqui no VS Code e vê se esse código dá certinho. Tá beleza? Tá certinho. Explanation. Beleza. Aqui ele dá exemplos de valores também. Ele explica melhor. Show de bola. Aqui a gente já pode colocar Submit Code e ver, ó, beleza. Aqui, ó, tudo certinho. Aqui ele faz, ó, ele faz um teste, ele diz o que é esse teste, que é o mesmo exemplo que ele usou aqui. O segundo também. E depois, todos os outros testes que ele faz são bloqueados, você não consegue ver.
Por quê? Porque são testes são testes que vão testar a sua capacidade de analisar o enunciado, entendeu? Então, esses testes têm relação com o enunciado, mas ele não quer que você saiba o que você errou pelo teste, igual você pode ver aqui por esse aqui. Aqui você pode ver o que você errou, porque se não der esse resultado aqui, você vai saber que tem que dar esse resultado aqui. Aqui não, aqui ele quer que você veja o enunciado e faça com base nas palavras escritas no enunciado. Show, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Não desistam da programação. Falou!